Este trabalho é uma parceria entre o site Democracia Comparada e o Instituto Ilan. Ele apresenta, em linguagem clara e acessível, os princípios essenciais da doutrina de Ludwig von Mises, da Escola de Economia Austríaca, conforme expostos em sua obra principal, Ação Humana. O objetivo é fazer uma introdução aos conceitos fundamentais dessa abordagem, que ainda hoje se mostra uma forma inovadora de organizar a economia de um país. A Argentina, sob o governo de Javier Milei, já começa a mostrar os primeiros resultados positivos de sua aplicação prática. Novos posts se seguirão a este, aprofundando a visão da doutrina a cada passo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos 5 pilares da Escola Austríaca de Economia, seguindo a trilha de um dos seus maiores nomes, Ludwig von Mises. Preparados para entender como essa linha de pensamento enxerga o mundo ao nosso redor? Vamos lá! Para começar, vamos pensar numa coisa, uma pergunta que parece simples, mas é gigantesca. Pensa só, milhões e milhões de pessoas, cada uma com seus próprios planos, sonhos, necessidades. Como é que tudo isso se encaixa? Como o café que talvez alguém esteja tomando agora saiu lá da fazenda e chegou na xícara? Ninguém deu uma ordem geral para isso acontecer. É exatamente essa a grande questão que a lógica austríaca tenta responder. E para desvendar esse mistério, a gente vai seguir um caminho bem lógico. A gente começa com a base de tudo, que é a ação. Daí a gente entende a lógica da escolha, adiciona um ingrediente essencial, a dimensão do tempo, e vê como tudo isso resulta em uma ordem sem planejador. E no final, a gente conversa sobre as implicações disso tudo. Certo, vamos ao primeiro ponto, que é o mais fundamental de todos. Para a escola austríaca, o alicerce de toda análise econômica começa com uma ideia simples, mas muito poderosa: a ação humana. O nome pode parecer complicado, praxeologia, mas a ideia por trás é super simples, na verdade. A praxeologia não está nem aí se as escolhas das pessoas são boas ou ruins. O foco dela é só o fato de que todo ser humano age com um propósito. A gente usa meios para atingir fins, sempre tentando sair de uma situação menos satisfatória para uma mais satisfatória. Esse é o ponto de partida. É inegável. E essa citação do Mises aqui é simplesmente genial. Ela mostra que até quando a gente não faz alguma coisa, isso também é uma ação. Decidir não comprar um carro ou não mudar de emprego, isso é uma escolha com propósito, é uma ação. Ou seja, agir é algo universal, faz parte da nossa condição humana. Beleza, se todo mundo age, a próxima pergunta é meio óbvia, né? Como é que a gente decide o que fazer? E isso nos joga direto na lógica da escolha, que é sustentada por 2 conceitos que mudaram o jogo: o valor subjetivo e a utilidade marginal. Olha só, antes dos austríacos, muitos economistas achavam que existia um valor objetivo. A ideia era que o valor estava nas coisas, tipo no trabalho que deu para fazer aquilo. Mas aí os austríacos vieram e, viraram a mesa. O valor é subjetivo. Ele não está no produto, está na nossa cabeça. Um copo de água não tem um valor fixo. O valor dele depende se a pessoa está no meio do deserto ou do lado de uma cachoeira. E essa sacada do valor subjetivo leva a gente direto para a lei da utilidade marginal. É com ela que se resolve aquele famoso paradoxo do valor. Sabe, por que a água, que é essencial para a vida, é tão barata e o diamante, que é um luxo, é caríssimo? A resposta está na margem. A gente não compara toda a água do mundo com todos os diamantes do mundo. A gente avalia o valor da próxima unidade de cada um. Vamos visualizar isso. Imagina alguém perdido no deserto. O primeiro copo d'água vale a vida. O segundo vale o alívio, o conforto. O terceiro? Talvez para lavar o rosto. O valor de cada copo a mais vai caindo porque ele atende uma necessidade menos urgente. Como a água é superabundante no mundo, o valor da unidade marginal, ou seja, do próximo copo disponível, é baixinho. Já o diamante é super raro, então a unidade marginal dele tem um valor lá em cima. O pulo do gato é esse: as decisões são sempre tomadas na margem. Ok, então a gente já entendeu que agimos e como valoramos as coisas para poder escolher. Agora, vamos colocar a próxima camada nessa análise. Um ingrediente que está em todas as ações, mas que é quase invisível: o tempo. Isso aqui é uma verdade que todo mundo sente na pele. Entre receber R$100 hoje ou os mesmos R$100 daqui a um ano, a escolha é óbvia, né? É hoje. Nós, seres humanos, preferimos satisfazer nossos desejos agora do que depois. Esperar tem um custo. E esse fenômeno tem nome, claro. É a lei da preferência temporal. E isso não é uma teoria maluca. É um requisito da própria ação. Se a gente não valorizasse mais o presente, ninguém nunca ia consumir nada, ia ficar sempre adiando para um futuro que nunca chega. Essa preferência é o motor da nossa ação no agora. E as consequências dessa lei são, gigantescas.
É daqui que nascem fenômenos econômicos inteiros. A taxa de juros, por exemplo, nada mais é do que o preço do tempo. É a recompensa que alguém exige para abrir mão de consumir agora. Poupança e investimento só existem por causa disso. Por que alguém investiria num projeto que só vai dar retorno daqui a 10 anos? Porque se espera que o retorno lá na frente compense o valor de ter o dinheiro hoje. Certo, agora é a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente viu o indivíduo agindo com propósito, escolhendo com base no valor subjetivo e na margem e sempre levando o tempo em conta. O que acontece quando milhões de pessoas fazem isso ao mesmo tempo? Acontece algo que até parece mágica, mas é pura lógica. A soma de todas essas ações individuais, que são descentralizadas e voluntárias, não gera o caos. Muito pelo contrário, ela cria um padrão, uma estrutura, ela cria uma ordem. E essa estrutura se chama ordem espontânea. É a ideia de que a ordem na sociedade não precisa ser imposta de cima para baixo, ela brota de baixo para cima. A língua que a gente fala, a cidade onde a gente mora e, claro, a própria economia de mercado são exemplos perfeitos disso. Ninguém desenhou o português, mas a gente se entende. Ninguém planejou cada esquina da cidade, mas ela funciona. É uma ordem que emerge. E essa citação do Mises é fantástica. Ele pega um termo que era usado como crítica, produção anárquica, e vira o jogo, transforma em elogio. Sim, é anárquico porque não tem um chefe, um comandante geral da produção. E é exatamente por isso que funciona. O mercado, através do sistema de preços, coordena tudo e dá sentido e direção a milhões de ações individuais. Então, para a gente amarrar tudo, a lógica austríaca é construída passo a passo, de forma dedutiva. Começa com a ação humana. Isso leva à escolha baseada em valor subjetivo e utilidade marginal. Toda escolha acontece no tempo, por causa da preferência temporal. E a soma de tudo isso é a emergência de uma ordem espontânea. Cada ponto se encaixa no próximo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, uma provocação para a gente refletir. Se uma ordem tão sofisticada e complexa pode surgir da livre interação entre as pessoas, sem um plano central, qual é então o verdadeiro papel do planejamento na sociedade? O que de fato precisa ser planejado de cima para baixo e o que a gente deveria simplesmente deixar emergir? Fica aí a questão para a gente pensar. Obrigado por assistir este vídeo. Ele é compacto e denso. Convido você a assistir mais vezes até fixar as ideias. Outros vídeos semelhantes serão produzidos para aprofundar os conceitos. Encontro com você nos próximos.